nos nossos laboratórios é isso. Alguns laboratórios fazem extensos documentos, e eu vou te dizer, as pessoas não vão ler aquilo, tá certo? É importante ter esse documento internamente, né? Questões legais, questões internas, é bom ter esse documento pronto, mas é muito importante a gente ter um documento para mostrar. A minha equipe é uma equipe de quase 60 pessoas, quase 60 pessoas no laboratório, que a gente tem que gerenciar, tá certo? É um pouco diferente de um laboratório de química, é um pouco diferente de um laboratório de biologia, pelas atividades que a gente tem. Então, lógico, cada laboratório tem a sua peculiaridade. Então, o que eu vou mostrar para vocês é o que a gente programou em termos de fases, a gente organizou isso em termos de fases de ocupação. E eu vou explicar isso para vocês na apresentação. Então, eu queria deixar como primeiro recado isso. Não adianta a gente produzir belos documentos, muito bem escritos, com muitas páginas e sair distribuindo. Não adianta. Não adianta achar que ficar botando cartazezinhos nas paredes, as pessoas não vão ler. Agora, uma outra ação que é muito importante é, eu fiz 3 reuniões com toda a equipe. Eu conversei primeiro com a equipe, que haveria um planejamento, mostrei para toda a equipe, para todos os colaboradores. Foi uma reunião com quase 50 pessoas que eu fiz. Mostrei o planejamento feito. E depois, numa terceira etapa, eu disse, agora eu vou apresentar a primeira fase de retorno para vocês. Então, é muito importante haver, eu acho que diálogo, não apenas a gente produzir documentos e jogar em cima das pessoas. Leiam, leiam, leiam. É muito importante o contato visual. Então, a gente fez reuniões com toda a equipe, onde a gente expôs. Então, esse documento que vocês vão ver foi mostrado para a equipe, foi passado para a equipe, certo? E nós preparou e, ó, leiam. Então, abriu para diálogo. Foi uma verdadeira, um simpósio aí, foi uma apresentação de trabalho, as pessoas faziam perguntas, tiravam dúvidas. Então, a gente teve 3 vezes disponível para tirar dúvidas. Então, esse diálogo é muito importante para criar confiança nas pessoas, certo? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, que a gente não fique simplesmente preso aos procedimentos protocolares, que é o que a maior parte das pessoas fazem. Criam procedimentos protocolares e as pessoas que leiam. Então, acho que a gente tem que ter um outro tipo de percepção, de atitude, frente a todos os nossos colaboradores. Eu vou colocar aqui, então, a apresentação para vocês. Aliás, tem que primeiro botar... compartilhar a tela. Vocês estão vendo a tela? Já estou vendo. Já está vendo? Já. Só falta ampliar. Sim, dá para ver. Deixa eu botar. Agora? Tô. PowerPoint, né? É um PowerPoint. Então, esse PowerPoint é o que as pessoas viram. Isso foi passado para elas. Isso foi discutido com a equipe toda. Tá certo? Então, vamos lá. A primeira coisa é a gente mostra que existe um comitê. O comitê é composto por mim, coordenação, que é uma pessoa responsável pela parte... Não, saiu. Oi? O compartilhamento saiu. Saiu? Vocês estão... Não está compartilhando. Eu não estou vendo mais. Está vendo, Marchiori? Estou vendo. Tá vendo? Agora saiu. Então, peraí, vou botar de Agora novo. saiu. E agora, estão vendo? Voltou. Voltou. Sim. Peraí, então deixa eu voltar aqui. Estão vendo, né? Sim. Então, esse comitê, a gente tem um comitê não só para essa questão da crise do Covid, mas esse comitê, ele discute todos os problemas internos do laboratório. Então, ele é composto pelo que a gente chama de gerente dos projetos, que vocês estão lendo aí. Então, cada projeto de pesquisa tem um gerente, uma pessoa responsável pela administração e gestão do projeto, abaixo de mim. Tem a Elaine, que é uma engenheira que trabalha com a gente, que é responsável pela gestão de qualidade, e eu próprio. Então, nós somos o comitê que apresenta e discute esses problemas. Então, primeiro a gente fala das normas e protocolos, a gente fala do plano de contingência da UFRJ, né? Coloca aí o site onde ele pode ser abaixado, e o plano de contingência da UFRJ, apenas na página 9, ele trata da questão dos laboratórios, na página 19, perdão.
ele trata dos laboratórios, mas não dá grandes diretrizes sobre o que fazer para a gente, né? Ele é mais focado na questão, obviamente, da graduação e da pós-graduação. Mas então a gente dá a saber que existe um plano de contingência do UFRJ e o que trata da parte de laboratório. Então, dentro das normas e protocolos, a gente passa rapidamente da questão do distanciamento social, a questão de higiene pessoal, higiene do ambiente de trabalho, a comunicação, isso é um ponto muito importante, ou seja, como é que as pessoas tomam conhecimento, ficam sabendo dos procedimentos e protocolos, e a parte que é mais sensível é fazer cumprir, né? Não adianta, como eu disse agora há pouco, né, a gente distribuir panfletos, fazer palestras, se isso não for feito cumprir. Então, a gente tem que ter um trabalho de conscientização de todos os colaboradores, de fiscalização mútua. É o melhor modo, porque não tem como a gente ficar fiscalizando, ter um fiscal que vai ficar passando e checando tudo que está sendo feito. Então, esse monitoramento tem que ser feito de forma compartilhada com todos os colaboradores, né? Então, isso são pontos nevrálgicos. Comunicação, transmitir a informação e monitorar o que está sendo feito. Isso é muito importante. Então, norma de protocolo, isso aí é questão da máscara, né, de uso pessoal. Cada um tem que ter a sua máscara. As máscaras devem ter uma estrutura própria, então a gente diz, olha, o que é uma estrutura própria? A gente escolheu aqui no YouTube um vídeo que explica muito bem o que deve ser uma máscara adequada para uso. Então a gente coloca a questão de uso dentro e fora do laboratório, porque as pessoas vão dizer, estou fora do laboratório, tem que usar máscara nos corredores, ao entrar na universidade, a troca da máscara a cada 3 horas, esses critérios vocês já devem ter ouvido falar. Então, isso aí não é novidade para vocês, né? Levar um saquinho para poder guardar, dificuldade... se a pessoa tiver dificuldade na aquisição de máscara, contate a mim, coordenador ou gerente do projeto, para a gente fornecer. Olha, eu estou com dificuldade, estou sem máscara, a gente vai providenciar. Mas uma das questões que nós estamos pensando no momento não é nem questão de custo, não. A máscara acaba sendo entendido praticamente como uma peça de vestuário pessoal da pessoa, né? Houve uma discussão se é função nossa dar a máscara, fornecer a máscara para todos que estão trabalhando, como elemento de trabalho, ou seja, uma prevenção, um verdadeiro EPI de trabalho. Mas como no laboratório não é um risco do laboratório em si, né? Não é um EPI que... Então, houve essa discussão se nós seríamos obrigados ou deveríamos dar as máscaras. Então, o laboratório decidiu, nós vamos ter um estoque de máscaras, vamos comprar máscaras, sim, mas não vamos estar encarregados de providenciar essa máscara para uso diário para as pessoas. Agora, aquelas que tiverem dificuldade ou precisarem de uma máscara no momento, a gente vai ter máscara, sim, para fornecer. Então, esse é um ponto aí que houve uma certa discussão, mas nesse momento a gente entende que cada um tem que ter a sua máscara própria. Aqui. Travou. Travou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Travou. Não, agora destravou. Agora foi. Foi. Então, o laboratório, sim... Então percebam, tem que ser muito simples, não adianta ser coisa muito complexa, né? A informação tem que ser bem básica. Então, assim, imagem simples, frases curtas. Então, nós vamos dar material para higienização? Sim. Então, haverá pontos com álcool gel e álcool líquido. Vai ter um tapete higienizador, vai ter sabonete líquido para pias e banheiro, higienizar a mão antes de usar a impressora. Então, a gente coloca isso com pontos básicos, bem básicos, né? Então, a gente faz aqui um esquema do laboratório. Cada um desses é uma unidade. Então, aqui é uma unidade. São as salas J19, J11, 13, 15, 20, 4. E aqui fora a litoteca, que fica lá no estacionamento do IGEL. São todas as unidades que a gente tem no laboratório. Então, a gente assinala, e isso vai estar tudo assinaladinho lá, onde fica lá o álcool gel e álcool líquido. Então, haverá pontos específicos para instruir onde as pessoas vão encontrar álcool gel e álcool líquido. Está um pouco atrasado aqui, né? Quero passar o slide, mas não vai. Espera aí.
Tá, para vocês, passou o slide, não? Não, está com a área dos laboratórios, Léo. Pois é. Foi. Deixa eu ver se foi. Foi. Um pouco atrás. Procedimentos gerais. Então, sim, haverá cartazes com essas indicações de locais de riscos e procedimentos. Haverá, sim, mas não é simplesmente colocar os cartazes lá, né? Tem que ser indicado, tem que ser trabalhado, mostrado, né? Às pessoas. Isso é uma obrigação. A questão do cafezinho, que antigamente era um ponto de convívio e confraternização, dizer assim, né? Dentro do laboratório, ali uma lanchonetezinha, assim, um lugar para uma cafeteria, né? Então, todo mundo fazia café, agora isso é complicado, né? Então, a gente está não recomendando fazer café na cafeteira, cada um traz seu café solúvel, nesse momento, primeiro, né? Então, desaconselha o uso desse local, higienizar a mão de usar pias. Então, essas não são nenhuma novidade para vocês, né? Usar pia, lembrar dos equipamentos, né? No nosso caso, micro-ondas, que vai ter que aquecer comida, a gente já vai falar da comida, né? O filtro de água, né? Não utilizar nenhum utensílio do laboratório, o ideal é que as pessoas tragam de casa seu copo, sua xicrinha de café, lembrar desses pequenos detalhes, né? E evitar também aqui embaixo, pega a caneta de um, pega lápis do outro, isso também vai ser um ponto importante de risco de procedimentos gerais, né? Então, a gente está colocando esses pontos principais. Esperar que está com delay aqui, está atrasado aqui para passar. Não sei se está pesado por causa da minha imagem, será? Se quiser tirar a imagem, Léo. Você tem que cortar a minha imagem? Também. Você cortou a minha imagem? Não, a minha eu cortei. Não sei se tem mais alguém. Acho que todo mundo cortou a imagem. Cortei a minha. Saiu minha imagem? Saiu. Pronto. Deixa eu ver se vai ficar mais leve agora. Não sei por que está... Demorando um pouquinho. Foi. Outra questão, comida. Isso é um problema sério, né? Questão de higienização, a gente tem uma geladeira, então higienizar, alimentação, a gente tem uma sala de graduação que não vai ser usada, então tem que ter um local especial para as pessoas comerem, evitar fazer rezamento para evitar aglomeração e, muito importante, alguns daqueles lanchonetes ali na frente do CCMN já estão vendendo quentinhas, se você já soube isso. Então, se a pessoa quiser comprar, ela pode solicitar e depois é entregue, quer dizer, eles estão atendendo só quentinhas. Tudo bem, que a pessoa queira comprar quentinha e não trazer comida de casa, mas tomem muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado com esse manuseio das quentinhas e tudo mais. Agora, a gente não está recomendando nenhum restaurante que esteja aberto na universidade. Nós não vamos recomendar, absolutamente, infelizmente. Nem bandejões, nem os restaurantes, porque a gente não tem noção do que está sendo feito, o que eles farão em termos de higienização e precaução. Então, só depois que a gente tiver... Oi. Posso só falar uma coisinha? O restaurante... Sim, por favor, faça uma pergunta à vontade. Tá, não quero atrapalhar. Depois a gente abre para as perguntas, mas o restaurante universitário central, que Sim. Fica lá perto da educação física, eles estão com todos os procedimentos de segurança. É só aquele que está aberto, tá? Então, a gente colocou aqui, só será permitido após avaliação pelo comitê, ou seja, o que foi colocado para eles é até a gente dizer que pode ir, por exemplo, no restaurante central, a ter garantia, por exemplo, conversar, você explicar isso tudo para a gente. A princípio, a gente está colocando não, mas isso vai ser uma questão de avaliação, né? Porque a gente não tem informação oficial nenhuma desses procedimentos, né? Então, no momento, é uma atenção que a gente está colocando. Isso aí, é só passar rápido aí para vocês, né? Que a gente fala, as recomendações, não tocar na máscara, lavar a mão, esses procedimentos aí, eu não vou me ater a isso, que isso aí é lugar comum, vamos dizer, hoje em dia. O uso da máscara de pano, distanciamento social, etiqueta respiratória, isso tudo é lugar comum, então eu não vou me perder tempo aqui, né? Mas a gente explicou isso tudo mais uma vez para eles, né? Lavar a mão, questão de tossir, se estiver doente, então tudo isso é lugar comum para vocês, né? Tocar no nariz e olhos, não compartilhar, tudo isso é lugar comum para vocês. Agora que começa a ficar um pouco diferente, tem as fases de retorno.
que são as fases de retorno? O laboratório não está pensando em voltar todo mundo de uma única vez. Então, a gente dividiu 4 fases. Nós estamos, no momento, na fase 0, que é a fase de alerta, que é a fase de urgência. E até chegar à fase 3 do novo normal. O que são essas 4 fases? Essas 4 fases são... A fase 0 é a fase que nós estamos nesse momento, onde muito poucas pessoas, vocês vão ver, estão autorizadas a retornar por razões de urgência de dado, né, de projeto, de prazo de tese. Então, são muito poucas pessoas que estão voltando. A passagem da fase 0 para a fase 1, ela só será feita por avaliação desse comitê de nós. Por quê? Porque a gente chegou à conclusão que não dá para criar uma fórmula, um algoritmo, em que a gente consiga saber o momento exato, preciso de mudança de fase. Então, não tem uma data para a fase 1, nem para a fase 2, nem para a fase 3. Não há uma data. Tudo isso vai ser avaliado conforme o andar da carruagem. A fase 1 e a fase 2, nós temos já, como a fase 0, nós temos uma programação. Então, temos uma programação, mas não temos um calendário para a fase 1 nem 2. A fase 3, que a gente já chama do novo normal, é uma fase que será construída a partir das fases anteriores, dessa evolução. Então, a fase 3 é em aberto. Ela vai ser construída para algum momento no futuro a gente entrar no que se convenciona chamar de novo normal. A passagem de uma fase para outra não salta. Então, você para a fase 1 tem que passar pelo 0, para ir para a fase 2 tem que passar pela fase 1, até chegar à fase 3, passando pela fase 2. Mas o retorno pode se dar de qualquer forma. A gente pode passar da fase 2 para a fase 0, da fase 3 para a fase 1 ou para a fase 0, ou shutdown. Ou seja, regredir pode ser regredido de qualquer maneira, mas avançar não. Então, existem critérios sanitários para essas fases, né? Aqui estão listados para vocês. E essa apresentação eu deixo, depois eu passo para a Cássia, tá? Isso aí, posso passar para a Cássia, essa apresentação. Aí ela distribui conforme achar interessante aí. Então, existem critérios sanitários, a gente levou isso em consideração, isso tudo foi discutido, levamos um mês discutindo isso tudo, tá certo? E a fase 0, que a gente está presente, a gente começou agora, a partir do dia 21 de julho, semana, apenas atividades essenciais, vocês vão ver o que é essencial. E a fase 1 e a fase 2, o que é importante é saber isso aqui, olha, a fase 1 e a fase 2, elas já têm uma previsão de ocupação por espaço. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença da fase 1 e 2. É ocupação por espaço. Aqui, a gente está indicando apenas poucas pessoas que precisam. Então, a relação de espaço é muito maior, mas não tem um quantitativo. Então, são pouquinhas pessoas. Então, é isso que caracteriza a fase 1. É a distribuição de pessoas por área. E o novo normal, como eu falei, vai ser algo que vai ser construído a partir dessas fases. Nas fases... Então, na fase 0 que nós estamos, então a gente desenhou e mostrou para todo mundo do laboratório onde são os lugares que vão ser ocupados. Então, em vermelho são as cadeiras que poderão ser ocupadas. No máximo, 10 pessoas. Eu vou mostrar para vocês que, presentemente, nós temos só 7 pessoas autorizadas a entrar no laboratório. Então, se as pessoas autorizadas terão que ocupar esses espaços pré-definidos. Então, há espaços pré-definidos. O que tem na fase 1 e na fase 2, que eu vou mostrar para vocês, e não é necessário na fase 0, na fase 1 e fase 2, haverá 2 grupos que se revezam, grupo A e grupo B, para evitar concentração. Então, o grupo A começa numa semana, segunda, quarta e sexta, na semana seguinte é terça e quinta, e o grupo B inverte. Então, a gente também evita pico de ocupação. Então, serão divididos em 2 grupos. Na fase 1, o máximo é de 30 pessoas, com revezamento, ou seja, o grupo A são 15 pessoas, o grupo B são 15 pessoas,
Então, a gente evita aglomeração na fase 1. E em laranja tem as posições, né, em todas as unidades, onde as pessoas ocuparão. Tudo isso já foi visto observando a regra de distanciamento. Então, a gente tem máximo de 30 pessoas, revezando em 2 grupos, 15 por dia serão o máximo de pessoas permitidas. Já na fase 2, a gente já pode ter 46 pessoas, com o revezamento, 23 pessoas no máximo por dia. Isso já seria a fase 2. Ou seja, seria a autorização para começar essa fase, para te achar que esse distanciamento já é possível. Então, as atividades essenciais do LAGESED, quais são? E isso que é importante, que difere a gente de outros laboratórios. As essenciais, presenciais nossas, é descrição de rocha, que a gente chama de testemunho e lâmina. O uso de computador para aqueles colaboradores que não conseguem trabalhar em casa. Tem gente que diz, olha, em casa eu não consigo trabalhar, tem mulher, tem filho, tem criança, o computador não está bom, a internet não é boa. Então, isso é algo a ser considerado. Mesmo aqueles que possam fazer remoto, há aqueles que não têm facilidade de ter isso em casa. E aqueles que têm prazos, né? Prazos dentro de projetos, prazos de mestrado, graduação, tudo mais. Então, esses são as atividades consideradas essenciais. Quem tem prazo, quem não consegue ficar em casa e quem precisa de escrever rocha de testemunho. Então, isso é o que caracteriza o LAGESED como atividade essencial no momento. Então, todas aquelas salas que vocês viram, a gente fez uma classificação de risco, entre risco alto, vermelho, risco amarelo, moderado, e risco verde. Quer dizer, não há nenhuma com risco verde, nenhuma local que seja totalmente tranquilo. Então, oscila entre risco alto e risco moderado. Então, para cada fase, a gente avaliou todos os espaços. Quer dizer, dentro de uma sala, por exemplo, sala de estratigrafia, um daqueles módulos tem vários compartimentos. Então, dentro de cada compartimento, por exemplo, a copa é alto risco. A sala dos alunos, como é muita cadeira, muito computador, é alto risco, quer dizer, não pode ocupar todo mundo. A sala de reuniões é de risco moderado, porque uma sala de reunião você controla as pessoas que estão lá dentro. Então, a gente distribuiu isso nas diversas fases, para a gente ter uma noção, e foi com base nesse quadro, e o seguinte, que é a continuação, isso é simplesmente uma continuação do quadro anterior, que nós construímos a distribuição das fases 0, 1 e 2, conforme vocês viram nas salas. Então, a distribuição de número de pessoas e de espaçamento entre as pessoas foi construído a partir destes dados. Isso aí que permitiu a gente construir e discutir, né, nas fases todas. Outra questão de planejamento que a gente considera muito importante é a questão do transporte, porque na fase 0 não está autorizado ninguém ir ao laboratório que dependa de condução pública. Não pode. Então, o que nós fizemos? Eu vou mostrar para vocês, nós desenvolvemos um aplicativozinho muito simples, em que todos os colaboradores colocam quem tem carro e pode dar carona. Então, aqui, o LAGESED está aqui, né? Nós estamos aqui, né, no CCMN. Então, quem tem carro e pode dar carona, quem depende de transporte público e quem já tem carona. Ah, eu já tenho uma carona. Então, nós temos uma distribuição espacial de todos os colaboradores do laboratório, todos enxergam isso para saber, olha, eventualmente eu posso pegar carona com um, posso pegar carona com o outro, alguém pode se deslocar o seu carro, né, e pegar alguém no meio do caminho, em algum ponto, para levar ao laboratório, tá certo? Então, é um aplicativo que a gente tem, isso aí, né, mistério nenhum, passar isso para vocês, mas eu acho assim, muito interessante porque vai facilitar muito a questão de acesso à universidade. Então, tenham muito em mente isso. É um dos pontos mais sensíveis é o transporte, porque o laboratório, o ambiente de laboratório, a gente controla. Todo laboratório é um ambiente controlado. A gente controla. O que a gente não controla é o transporte. Então, as pessoas que precisam de transporte público é o maior risco que elas enfrentarão. Então, esse ponto aí é muito importante da gente se lembrar. O transporte público. É o único ambiente que nós não temos controle absolutamente nenhum do que acontece. Não está passando, peraí. Travou um pouquinho, vamos aguardar aqui o próximo. Peraí.
Tem que esperar aqui um pouco. Ah, passou. Então, depois eu posso tentar no final entrar para vocês, porque eu tenho medo que trave aqui demais. Existe o formulário. Então, isso aqui, a pessoa clica e vai no formulário, ela rapidamente preenche, é só botar o CEP, ela bota o CEP, o nome e diz se tem carona ou não. Acabou. E isso vai direto para o mapa, aquele mapa que vocês viram. Então, a pessoa só tem que botar o CEP, se tem carro, precisa de carona, ou se já tem carona. E a gente tem um mapa e todos têm acesso a esse mapa. Então, para vocês verem finalmente aqui a fase 0, o que é a fase 0? A fase 0 é agora. Nós iniciamos 21 de julho. Então, a gente tem que seguir todas essas orientações que foram passadas, as que estarão no laboratório. Tudo prossegue desde que não haja proibição por decreto. Se houver um decreto federal, estadual, municipal que proíba lockdown, acabou a brincadeira naquele instante. Ou que a nossa universidade também, ou qualquer instância da nossa universidade, instituto, decania, reitoria, diga, ó, fechou, está fechado. E o início das fases seguintes, como eu falei para vocês, vai ser determinado a partir de indicadores pelo comitê. Já falei, é muito difícil a gente ter um algoritmo para tornar isso mais matematizável, então isso vai ser a avaliação do comitê. Então, neste momento da fase 0, esses são os projetos de pesquisa em que as pessoas se encaixam. Ninguém do projeto Campus, todos ficarão em home office. Do projeto Pré-Sal, 3 apenas estão autorizados. Do projeto Alagoas, 4 estão autorizados, ou seja, 7 daqueles máximo de 10, só tem 7. A pessoal, apoio administrativo, todos em home office, ninguém entra na fase 0. Pessoas externas, não é permitido visita, coleguinha, amiguinho, não é permitido entrada. E somente de carro. Transporte público, não. Para a pessoa ir, terá que ter uma carona, alguém que tenha de carro, ou, eventualmente, um Uber, se for desesperadora a situação. A gente até paga um Uber para a pessoa ir. Tá certo? Então, está aí na fase 0, nós mostramos aquele mapa de novo, agora com o nome, agora foi indigitado. Bruno Vale senta aqui, Silvia senta aqui, Luiz Fernando, Diego, Jane, está todo mundo já mostrado onde vai ficar na fase 0. Então, esse é outro ponto, a gente achou inviável ficar solicitando para as pessoas, traz um teste, isso é caro, é demorado e não é seguro. Então, nós não vamos exigir teste de ninguém. Não haverá termômetro na entrada do laboratório, nós vamos botar uma pessoa com pistolinha, a gente não tem um funcionário nem alguém para ficar verificando quem chega, quem não chega, para ficar testando. Ou seja, nós vamos ter que conscientizar as pessoas de que qualquer sintoma não vá. Né? Não vá. Não ir ao laboratório caso saiba que tenha tido contato com alguém que apresentou algum sintoma, não vá. Então, essas poucas pessoas, a gente está conscientizando, não vá simplesmente, nós não vamos ficar com pistolinha avaliando. Nós vamos ter uma pistola, sim, nós vamos comprar, mas não vamos ficar utilizando isso a todo instante. Isso é para uma eventualidade, para uma necessidade. Se a pessoa apresentar alguma coisa lá no laboratório, a gente tem que ter a pistolinha térmica lá para saber. Mas não vai haver isso, um protocolo para entrar as pessoas. E não utilizar restaurantes, finalmente, na fase 0. Qualquer dúvida, então coloca, esse é o meu e-mail ou o meu celular, entra direto, qualquer problema, entra direto em contato comigo ou com o comitê do LojaCell. Então, essa é a apresentação. Eu parei de transmitir? Parou, Leonardo. Sim. Pronto, é isso, a apresentação. E assim, o que é muito importante são essas fases, mostrar para as pessoas, assim, já desenhar uma planta e dizer onde é que você vai sentar. Conscientização é a chave do negócio, não adianta ficar botando na parede plaquinha, advertência e sair distribuindo papelzinho, isso é constante, essa é a chave da questão. E controlar muito bem. Controle das pessoas que vão. Quer dizer, você não está autorizado, você não pode ir. Isso as pessoas já sabem. Não está autorizado, não adianta ir. Sem pedir autorização antes. Então, isso é muito importante. E fase de retorno. E não adianta botar calendário, não adianta dizer a fase 1, fase 2, não tem como a gente prever isso. A gente não sabe se a gente vai melhorar ou vai de mal a pior. Então, nós estamos na fase 0 e vamos prosseguir nessa fase até que a gente perceba que as coisas mudem. É isso. Leonardo, obrigada, viu?
Eu gostei muito também do que foi apresentado. Até tirei algumas ideias lá para o CCMN. Eu vou te abrir mandar as isso. perguntas, né? Então, se você me mandar, eu repasso, se Sim. não tiver problema, Não. porque muita coisa interessante que a gente tinha pensado lá para o CCMN. Aí eu vou deixar abertas as perguntas, se alguém quiser escrever aqui no chat para eu escrever, ou Eu leio o chat? para as perguntas. Eu tenho chat aqui, eu posso Tem ler chat também. Senão eu vou coordenando os inscritos. Alguém quer se inscrever, fazer alguma pergunta? Será? Talvez Também o ponto a Leonice, que mais levantou a sensível dessa mãozinha. apresentação seja a questão das máscaras. Tá. Se a gente deve ou não Isso é uma ceder. coisa que eu estou discutindo lá, mas assim, a gente vai comprar para ceder caso a pessoa não tenha. Amanhã é uma dúvida que a gente vai tirar. Né? Ó, já tenho 3 inscritos aqui, 3 inscritos. A Leonice levantou a mão, a Sabrina e a Rosane. Eu Aí não estou vou vendo. passar para a Leonice. Eu vou controlando aqui. Oi, boa tarde. Leonardo, Sim. gostei muito da sua apresentação e da idealização dessas fases que vocês colocaram. Leonice, você está falando... pode se apresentar? Desculpa, seria importante vocês se apresentarem, que nem todos se conhecem. Desculpa, não. Ah, tá. É porque no início, como você tinha me apresentado... Mas só para 3, 4 pessoas. Deixa eu botar a câmera. Tá. Então, eu sou servidora técnica administrativa, química, e sou responsável por um laboratório multiusuário. E a gente atende a graduação, pós-graduação e outros grupos externos da UFRJ. Sobre o que você falou, eu fiquei pensando o seguinte: a gente sempre fica falando sobre a questão da conscientização. Então, quando se busca um protocolo, a gente nunca coloca, às vezes, quando a gente não consegue o objetivo. Então, você está liderando o laboratório. As pessoas que não cumprem, qual é a medida que vocês previamente pensam em tomar? Isso é uma questão que quase ninguém comenta. E eu acho que não adianta só a questão da conscientização. A gente tem que trabalhar com o lado positivo, mas também com o lado negativo. Era isso. Sim. Essa questão, assim, a gente passou na discussão pessoal, né, o que fazer, né? Assim, a gente não tem uma visão assim, punitiva de punição das pessoas, mas sim, de advertência. Sim, a gerente, a Elaine, né, isso é conversado, que qualquer problema que surja no laboratório vai ser comunicado a ela ou a mim, e caberá a mim a ação de advertência. Então, às vezes fica o coleguinha com vergonha, eu não vou ser dedo duro, vou falar que o outro está fazendo, deixando de fazer. Então, isso eu coloquei, né? Não deixei isso por escrito, mas conversei com a equipe, que qualquer coisa tem que ser reportada a mim ou a gerente de qualidade do laboratório, e aí sim, caberá a mim fazer a advertência, para evitar constrangimento de, olha, eu vi fulano fazer isso, vi fulano fazer aquilo. Isso sempre gera um constrangimento, né? Eu estou sendo dedo duro, né? E eu falei, isso não é questão de ser dedo duro, isso é uma questão de vida, né? De segurança de vida, né? Então, isso não é de ser dedo duro. Então, para evitar isso, todos se reportam a mim e caberá a mim tomar a frente da advertência. Agora, a gente não pensa em situação punitiva, quer dizer, a expectativa é que não haja uma situação que você tem que dizer, olha, você está suspenso porque mais em não obedecer. Não vai ter. Espero que não aconteça isso. A gente tem que suspender ou tirar, você está suspenso. Eu espero que não. Acho que a gente tem que ter um pouco de confiança nessas pessoas. Mas a advertência cabe a mim. Não sei se respondi. Leonardo? Não, eu até Leonice, vou... Obrigada. Não, só antes de passar para a Sabrina, só fazer hoje, aconteceu um fato lá no CCME, lá no bloco A do CT, uma professora da Politécnica foi desrespeitada,
porque tinha um servidor lá da física que estava fumando sem usar máscara e estava tendo, acho que vacina, não sei o que, acho que era vacina. E ela pediu que ele colocasse a máscara. Ele foi super violento, aí a direção entrou em contato comigo, a direção da Poli, eu passei tudo que tinha acontecido para a direção do Instituto de Física. É muito chato, né? Quando é servidor administrativo, dependendo do nível do desrespeito, é lógico que é diferente, mas a gente está falando da mesma situação. Não vou usar máscara e pronto. A gente tem o código disciplinar. Se for chegar no extremo, se aplica o código, né? Para o servidor e para o... Essas coisas a gente tem que ter muito cuidado para lidar também, né? Não, eu sei. É que lá teve testemunhas. Tinham várias pessoas que... Não, eu sei, mas às vezes chega assim, é o modo de abordagem, né? Às vezes é o modo de abordagem que gera conflito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas foram quatro, a professora foi educada nesse momento. Eu não sei, as pessoas às vezes estão em certo descontrole. O código disciplinar, no primeiro momento, é uma advertência verbal. Se tiver uma segunda chance... Nós temos o laboratório, a gente tem um código de ética e conduta. Nós temos um código. Se houver, quer dizer, isso não está mencionado na apresentação, nós temos um código de ética e conduta do laboratório, vai ser levado para a discussão do comitê. Se chegar a uma situação lamentável, a gente leva para o comitê. Esse comitê é responsável por isso também, por fazer com o código de ética. Sabrina, Na apresentação, não, porque senão fica muito complexa a apresentação. Mas a gente tem, e todos os colaboradores assinam, todos eles têm o código, eles assinam, todos eles têm assinado e receberam o código de ética e conduta. Então, todos estão cientes, pelo menos no papel, né? lógico. Se houver uma situação dessa, é bom que exista um código de ética e conduta para dizer assim, ó, você está infringindo um código. Tá certo. Neste caso, nós temos um código de ética. Passa a Sabrina. Se apresentar, Sabrina. Bom, boa tarde a todos. Eu sou professora do Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química, né? Me chamo Sabrina. Estou participando lá no Instituto de Química do GT, pós-pandemia do Instituto. Gostei muito da apresentação, obrigada. Eu acho que essa questão que você falou foi uma coisa que eu comentei lá no GT. A gente montou um manual e eu até sugeri, eu falei assim, olha, a gente tem que pegar esse manual e fazer uma coisa bem curta, porque as pessoas não vão ler, simplesmente não vão ler. E os cartazes que forem feitos tem que ser muito visual e também muito, muito curto. Então, achei fantástico que é exatamente assim que a gente pensa lá. A minha questão, achei interessante a questão da máscara, assim, como eu coordeno tenho um laboratório de pesquisa lá no Instituto e comecei a fazer reuniões regulares com os meus alunos de pós. Já pensando nessa discussão, né, e muito escutando eles, né, o que eles acham que a gente tem que fazer. Eu acho que isso é muito interessante, essa coisa do escutar, né, e não ter lá a regra, e olha, você tem que seguir essa regra, né. Até porque eu acho que a gente tem um desafio enorme na universidade, né, a universidade, ela culturalmente tem uma coisa do livre direito, né, eu acho que isso é cultural da gente. Do Brasil. Né? Eu acho que com o tempo a hierarquia, ela meio que até sumiu. Né? Todo mundo acha que pode fazer o que bem quiser dentro da universidade. Tem essa linha tênue, né? Então, eu acho que hoje, com a pandemia... Um comentário. Quando a gente começou a criar essas normas e regras, muitos alunos não se sentiram confortáveis. Assim, mas isso é uma universidade, não é uma empresa. Exato. E isso vai ser... Eu costumo dizer que isso lá no Instituto de Química vai ser, assim, um desafio gigante, né? Porque uma coisa é o laboratório, outra coisa é o instituto, né? Exato, né? Porque é igual eu costumo dizer, eu disse para os meus alunos, é igual dirigir, né? Quem dirige sabe disso. Você tem que dirigir por você e pelo outro, né? Às vezes, né? Porque, enfim, então pode ser que o meu laboratório siga isso, mas o do vizinho do lado do mesmo andar não siga. Isso eu realmente eu não consegui ainda achar uma resposta. E aí, de repente, a professora Cássia pode falar o que pensa sobre isso, dessa questão de se usar da hierarquia nesse momento, né? Como diretor do Instituto, né? Como decana, em que se acontece uma questão dessa, se a gente teria alguma forma de falar assim, olha,
meus alunos estão fazendo de forma direita, com escala tal, mas e o do lado, que assim, está vindo todo mundo? Posso dar uma sugestão? Criar um grupo de ética e segurança para julgar isso tudo. Não adianta criar regra. Pois é, Virei porque... curso ordinário. Vamos criar regras a partir da usança. Cria um grupo de ética e segurança para avaliar tudo que for surgindo e, a partir daí, vai criando normas. Se parar para criar norma, vai ficar 2 meses discutindo. Cria-se um grupo, e esse grupo, à medida que os problemas vão surgindo, vão criando, estabelecendo as regras. Exato, porque assim... A reitoria está criando um grupo de biossegurança. Até a Virgínia, da Química, eu indiquei a Virgínia lá. Legal. Eu colocaria a palavra ética e segurança, porque não é só uma questão... É conduta mesmo, né? Conduta. Eu queria uma comissão de ética e segurança para discutir a questão de conduta. Não é simplesmente uma questão de saúde pública. É uma questão de ética, de comportamento. Então, minha sugestão é, não adianta criar agora vamos criar regras e regras... Não. Cria um grupo para avaliar e julgar isso tudo. Sim. Minha Porque, sugestão. por exemplo, lá a gente mandou agora... Isso foi uma questão que foi levantada no GT, né? O aumento as pessoas acho que estão começando a achar que está normal já, né? Tem gente já achando que passou, né? Ou que assim, não, eu preciso fazer o meu trabalho e eu vou e ponto final. Ou então, eu vou porque está vazio. Mas se todo mundo pensar assim, né, o aumento de gente no ambiente ali da UFRJ vai ser enorme, sem controle. E aí lá a gente elaborou um formulário para os docentes pesquisadores responsáveis por laboratório de pesquisa mandarem algumas informações. Quantos alunos de iniciação tem no laboratório? Quantos alunos cabem dentro do laboratório, mantendo o distanciamento solicitado? Né? Então, a gente quer mapear isso lá no Instituto. E eu vejo tem que dizer assim, só pode retornar quando tiver isso pronto. Se não quiser ter talvez seja uma boa, porque... O laboratório só pode abrir, senão não pode abrir. Para abrir, tem que ter uma informação mínima que vocês estabeleçam. E aí eu tive vários questionamentos, né? Porque a UFRJ colocou lá naquele plano de fases, né? Retorno da atividade de pesquisa essencial, mas não definiu exatamente a palavra essencial. Essencial, e diz assim, é a fase 3. O que é a fase 3? A universidade está muito preocupada, e o maior problema da universidade é graduação e pós-graduação. Laboratório não tem como... Graduação já é alguma coisa difícil. Pós-graduação, menos difícil. Laboratório é impossível determinar. Tanto que não tem prazo, não tem... É uma pagininha. De todo o documento do FRJ, laboratório é menos que uma página. Quer dizer, o que a Sabrina gente pode seguir o que a graduação segue, em termos de orientação, essas coisas, que é o que todo mundo faz. Não tem todas as orientações. Quer ver uma dificuldade que nós estamos, Sabrina? Até tem a ver com o seu questionamento. Por exemplo, você colocou lá distanciamento entre 2 pessoas, 2 metros. Onde ficam esses 2 metros? Não. Aqui no Rio de Janeiro, eles estão usando lá nos bancos, assim, no estado, 1,5 metro. 1,5 metro. Tem países que usam 5 metros quadrados por pessoa. Então, foi uma das questões que eu perguntei, Leonardo, lá para o professor Halp, que a gente vai questionar amanhã, o que a UFRJ está sugerindo? Talvez por isso que esteja... Então, o que a gente fez? A gente olhou para o próprio laboratório e dentro desse 1,5 metro, 2,5 metros, né, nas fases 1 e 2, que se vocês olharem a fase 0 está bem vazio. Um fica numa sala, fica na outra, então isso nem é um problema. Mas nas fases 1 e 2, onde começa a haver uma real ocupação, vamos dizer assim, a gente foi olhando cadeira com cadeira e foi dizendo assim, olha, 1,5 metro, quase 2 metros, aqui dá 2 metros, aqui dá 1,5 metro, então a gente vai tentando ajustar para ter um número dentro dessa proporção, não uma questão de paquímetro, né? Pegar lá o paquímetro e dizer 1 metro, não, chegou 1,5 metro. Então, dentro de 1,5 metro, 2 metros, a gente está fazendo a distribuição.
a primeira fase, e um método 1.4 na primeira fase e um método 1.5 na segunda fase. Né? Então, 1.4, desculpa, 1.5 na primeira fase e 1.4 na segunda fase. Essa diminuição parece 10 centímetros, já permite a gente fazer muita coisa, é impressionante. Então, é um jogo de tabuleiro de xadrez, você olhar e dizer assim, pegar o seu laboratório de química e dizer assim, o que eu consigo botar aqui? O que é sensato? Dentro dessa proporção, mas não adianta ficar muito presa em centímetros, milímetros, não. Então, assim, é um exercício físico de você olhar fisicamente o laboratório e dizer, aqui, o maior que seja, não cabem muitas pessoas, o distanciamento vai ter que ser maior. Então, eu acho que é caso a caso. Eu acho que cada responsável de laboratório tem que fazer o seu próprio exercício. Não sei se... Sabrina, tem uma coisa que eu estou percebendo, não é que as pessoas parece que estão pensando assim, eu vou conviver com o vírus, não tem outra saída. E não tem noção do perigo, né, ainda que estão... Porque... Não, eu escutei de professores falando isso. Não, a gente tem que ir para pegar a imunidade. Eu falei assim, bom, você pode pegar a imunidade que ainda não é certa, ou você pode morrer. E você pode pegar a imunidade e morrer, tranquilo. Tranquilo. O TI, o pai do TI meu já morreu. 3 alunos meus já pegaram Covid e passaram muito mal. Nós tivemos funcionários que faleceram também no CCMN. Pois é, não é brincadeira. O Agostinho do LADIF, do Laboratório Didático de Física, que faleceu. O Marçal, que é lá da manutenção da física, que está sempre lá, ele ficou 107 dias internado. Nossa. Saiu ontem da internação e ainda não está conseguindo comer, porque ele não consegue engolir. Então, ele está com alimentação... É impressionante que não tem. Mas... Então, a sugestão que eu dou não sei se no CCMN, no Estudo de Química, criar é o que a gente tem, a gente chama de comitê, a gente chama só de comitê. O comitê do LAGECED é para discutir todos esses problemas. Qualquer problema que surja, esse GT, a gente resolve. Esse GT, Sabrina, a gente está levando, as pessoas estão levando os questionamentos, isso que vocês estão falando aqui, eu vou colocar amanhã. Porque senão vão ficar levando todos para o decano. Aí o decano diz, o que eu vou fazer? Não, aí o decano tem que virar Salomão. Curto, né, do que fazer em função disso, né? Aí a decana vira Salomão, tem que dividir a criança sempre. E a atitude tomada por uma pessoa tem um peso, agora uma atitude tomada por um grupo de pessoas tem outro peso, né? Uhum. Então, para que tudo não fique na mão da decana dividindo a criança toda hora com a espada, é uma comissão. Um comitê pequeno, né? E todos esses problemas éticos, que são um problema ético, esse caso que você citou é um problema ético, não um problema de saúde, porque o cara sabe que tem que botar a máscara. Então, o que ele fez foi um desrespeito, foi uma falta de ética profissional. Então, isso é uma questão de ética. Mas se alguém quiser me passar questões assim que estão em dúvida ainda, mesmo depois dessa reunião, eu posso levar amanhã para o professor também, tá? Tem mais alguma coisa, Sabrina? Não, era isso. Então, agora eu vou passar a professora Rosane e depois o professor Marchiori, a Rosane Sangil. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Rosane, eu sou professora do Instituto de Química, eu coordeno um curso de graduação lá e sou a diretora adjunta de graduação também. E, em paralelo, eu sou responsável, eu tenho um laboratório de pesquisa e eu coordeno um laboratório multiusuário, né? E fiquei aqui atenta, principalmente aos mapas de risco e diagramas que você apresentou, né? E essa questão do 5 metros quadrados, 4 metros quadrados, né? 1.4, 1.5, desculpe. Pois é. Então, assim, os seus ambientes, eles são ambientes... Eu tive a impressão de que eram muito dedicados a projetos com entidades fora, projetos com Petrobras, etc. É esse o caso. Tem envolvimento de alunos de iniciação científica? Ou tem? E como...
Pois é, como eles estão acompanhando, né, os alunos de pós-graduação e de iniciação científica, essa movimentação que foi feita nos laboratórios, porque os que trabalham direto nos projetos, a gente compreende, né, imediatamente. Todos eles trabalham A pergunta, então, eu já captei. Bom, essa apresentação, primeiro, foi feita para todo mundo, desde o aluno de iniciação científica até o geólogo, né, o pesquisador contratado. Tanto na fase 0 quanto na fase 1 e fase 2, todos estão sendo levados em igual peso. Então, nesse momento lá, tem 2 alunos dos 7, são 7, tem 2 alunos de graduação, tem 3 alunos de pós-graduação e 2 pesquisadores. Então, a gente está dando ênfase não na hierarquia, se é graduando, né? Mas sim a necessidade daquela pessoa em desenvolver uma atividade. Por exemplo, tem um projeto que eu mostrei lá 0 pessoas. Por que não tem ninguém? Porque todos podem fazer home office, todos podem trabalhar em computador em casa. Então, tem um projeto que nem graduando, nem pós-graduando, nem pesquisador estão indo, porque não há necessidade. Então, a gente privilegiou a atividade, não cargo, né, ou posição da pessoa. Então, isso é totalmente irrelevante para a gente se é graduando, mestrando, doutorando ou pesquisador. É a necessidade dele de ir ao laboratório. Isso Nessa fase 0, você já está com um aluno de pós-graduação presencial. Graduação, 2 de graduação. Graduação. 3 de pós, 2 de graduação e 2 pesquisadores. Mas porque a atividade deles requeria eles irem lá. Não por, vamos botar um pouco de graduação, um pouco de mestrado. Não foi pela posição do laboratório, mas pela necessidade. Eu tenho que escrever TCC, eu preciso concluir meu TCC, eu preciso escrever rocha. Você tem prioridade, o aluno de graduação vai lá. É pela necessidade em função daquelas prioridades que a gente fez da pessoa, não é a posição dela no laboratório. Não, a sua sugestão de criar esse grupo de ética e segurança é bastante pertinente. Isso, a gente vai se confrontar com essa situação que a Leonice sugeriu, a professora Sabrina comentou, né? Mas é uma realidade, né? E a questão dessa conscientização, né? Há uma cultura da esperteza, entre aspas, esperteza burra, né? Porque você pode estar matando a pessoa do seu lado, né? Dependendo da pessoa. Pois é, né? Você pode ser um assassino, né? Ou a vítima. Pois é. Mas isso é muito... essa sugestão, mais do que lei, mais do que qualquer coisa, eu não sei. Provavelmente... Tudo que eu mostrei, tudo que a gente fizer é letra morta. Pois é. A gente tem que conscientizar as pessoas do cumprimento disso aí. É tudo letra morta. Eu confesso para inglês. Eu confesso que eu medrei, né? Eu tenho alunos que têm prazo para finalizar os trabalhos, mas eu segurei os alunos, eu só estou permitindo as atividades essenciais, de fato, serem cumpridas pelos funcionários, né, que se revezam. Eu fiquei realmente receosa, então um dos critérios para fazer. Se um aluno de graduação tem acesso a carro, ou vai de Uber, ou qualquer outro veículo, ele é um cara que pode ir lá. Mesmo que não seja prioridade, tem um espaço sobrando entre os 10. Pô, professor, posso ir amanhã aí? Você tem carro? Eu tenho carro, tenho carona. Você pode ir. Eu não tenho carro, não tenho carona, tenho que ir de ônibus. Não. Então, dentro das variáveis, essa é uma outra variável. A urgência e relevância da atividade de graduação, pesquisa. Não interessa quem é. Eu preciso terminar meu mestrado, eu preciso terminar. Isso é uma coisa. Outro, como é que você vai para lá? Eu estou desesperado.
Você tem que arrumar um carro, uma carona, conseguir um modo, mas agora ônibus, não. Isso é pôr em risco a pessoa. Então, isso assim, mas eu tenho que terminar o meu mestrado. De ônibus, não. Ônibus, não. Ônibus é você sujeitar a pessoa a um risco mais do que vermelho, é roxo. No momento é roxo. Muito pior do que um laboratório. Muito pior ficar medindo metro em laboratório, ou medindo área em laboratório, é você aceitar que uma pessoa vá de ônibus. É muito pior. Muito pior. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui lhe assistindo e pela sua apresentação. Foi assim, muito esclarecedora. Muito obrigada. Nada. Só um complemento. Essa questão do transporte, Léo, eu acho fundamental, porque isso foi assim um dos pontos que nós discutimos. Todo mundo quer que lá no CCMN a gente prepare 4 salas para os alunos que não têm condições de estudar em casa, tudo isso. Eu falei, mas como é que eles vão chegar lá? Essa é a parte fácil. Mas como é que eles vão chegar lá e a gente vai submetê-los a esse transporte que está lotado? Aqui no Flamengo, ontem eu vi um ônibus caindo gente para fora, aqui no Flamengo. Vamos olhar a sala de aula como um laboratório. O laboratório é um ambiente controlado. Exatamente. Vocês químicos controlam o laboratório muito bem. Sempre fizeram isso. Controlar uma sala de aula é possível. Pode não ser fácil, mas é possível. Agora, uma coisa que a gente não controla de jeito nenhum é o transporte. Não adianta. E seria não adianta fácil, ter álcool gel, protocolo de dar bom dia, boa tarde, boa noite, metro para lá, metro para cá, o sujeito pegou no ônibus. E a outra coisa que a gente vai ter que conviver é com esses códigos de ética, de conduta. Hoje, na reunião dos decanos e diretores, eu fiz uma proposta que saiu de uma das reuniões do CCMN, um código de conduta para professores e estudantes no ensino remoto. Porque tem a questão, se o professor disponibiliza o material, aí um aluno acaba pondo nas redes sociais, tem que ter um código para nortear essa relação entre professor e estudante. Sabe por quê? Por exemplo... Na minha opinião, o professor tem que aprender a falar muito direitinho e certinho, porque isso não adianta a gente criar código. Vai acontecer, vai ocorrer. O professor fique na linha. Mas tem que... Não é só isso. Olha, por exemplo, a gente deu o exemplo do professor que fala sobre química forense. Ele fala de drogas, de uma série de coisas. Se por acaso o aluno põe isso num contexto fora da aula, o material que ele recebeu, do jeito que a situação está hoje, é um pouco complicado. Então, a gente tem que ter alguma segurança de inibir essas coisas, né? Mas cada dia um dia. Tem o Marchiori, depois o Edilson. E só uma coisa antes, depois o Fernando, se quiser falar, que depois uma mensagenzinha aqui no chat. Mas eu vou passar agora para o Marchiori. Boa tarde a todos. Meu nome é Roberto Marchiori, eu sou professor no Instituto de Química. Meu nobre amigo, parabéns pelo trabalho de vocês. Esse trabalho está impecável. Certo? Esse trabalho é da UFRJ, não é nosso, é o UFRJ. Bom, você deu clareza e a grande virtude da sua apresentação foi essa, mostrar que nós temos que lidar com simplicidade. Exatamente isso. Não adianta criar normas, criar critérios, impor coisas que as coisas não vão acontecer dessa maneira. O que a gente tem que tentar fazer é o que está em falta no momento. Colocar bom senso na cabeça das pessoas. Se todos tiverem bom senso, a coisa flui normalmente. Então está aí o mérito dessa sua apresentação, que eu acho que deveria servir de exemplo para toda a universidade, pela clareza, pela simplicidade. Então eu dou parabéns ao grupo, viu, pelo trabalho que fizeram. Esse trabalho é nosso, professor. Tá bom. Uma pergunta, Marchiori? Quer fazer mais alguma coisa? Não, eu também achei que foi bom. Tá ótimo. Obrigada, Marchiori. Então, agora tem o Edilson, da meteorologia.
Olá, boa tarde a todos. Edilson, professor da meteorologia do IGEL-CCMN. Eu também quero dar os parabéns ao professor Leonardo Borg, bastante esclarecedora a sua apresentação, e muito interessante essa questão de falar sobre laboratório, né? A gente conversa muito, fala muitas coisas na universidade, né? Mas eu acho que é a primeira vez assim que a gente fala mais especificamente sobre a questão dos laboratórios assim numa conversa como essa, né? E até outro dia um colega da universidade estava me perguntando assim, a gente estava conversando e falando sobre a questão dos laboratórios, né? De como fazer esse retorno, né? De como que isso ia acontecer, né? Então, poxa, agora acho que a gente já tem uma dica aí de ouro, né? Que é importante ser, né, compartilhada aí e que vai ajudar bastante a gente, né? Então, agradecimentos mesmo pela apresentação e por pontos que ficaram bem claros aí que a gente precisa ficar atento, principalmente nessa relação de fases, né? É importante a gente também estabelecer fases na volta, né, ao trabalho dentro dos laboratórios. Isso é bem bacana. Então, é isso. Obrigado, professor. Só para repisar bem, a gente tem uma fase que começa, mas não tem nenhuma fase que acabe. A fase 0 não acaba. As próximas fases não tem data. Tudo isso vai ser uma análise desse comitê. Porque a gente discutiu muito, assim, vai ter um algoritmo para mudar de fase, número de mortes, número de casos recuperados, número... Não tem algoritmo. Os dados não são confiáveis. Então, como o professor Marchiori falou, o comitê terá que ter um bom senso e responsabilidade de dizer vamos mover para a próxima fase. Será uma responsabilidade do comitê, porque não tem nada nos dirá, nada, nenhum indicador será confiável para você quando mudar de fase. Ou seja, é responsabilidade do comitê mudar de fase. Isso aí. Isso é um ponto muito importante. Não adianta botar datas. A primeira fase é um mês, a segunda fase é no segundo mês, isso. E o novo normal, que é a quarta fase, 0, 1, 2, 3, o novo normal será construído com a observação das fases anteriores. Então, esse novo normal é vazio. A gente não sabe como vai ser esse novo normal. Provavelmente vai ter muito home office pela frente, né? É por isso que, no caso da graduação, quando a gente falou do período excepcional, né, porque o 2020/1 e 2020/2, não é que eles foram suspensos, mas estão congelados, não tem data. As pessoas falam, quando vai voltar? Eu falei, não sei, depende, se tiver... Cássia, eu fiz uma palestrinha que eu apresentei para o meu laboratório, choquei todo mundo. Chama-se O Fim da Universidade. Um dia a gente conversa. A universidade, como a gente conhece, acabou. Depois de 1000 anos de história de universidade, a universidade acabou. Eu tenho uma palestra sobre isso. Fim da universidade que a gente conhece. Ela acabou finalmente. Morreu depois de 1000 anos de história. Eu acho que a gente pode, algumas coisas que a gente aprendeu nessa fase agora, que nós estamos aprendendo, porque é uma novidade para todo mundo, não é? Eu acho que muita coisa a gente pode incorporar às atividades que nós tínhamos antes e mudar algumas coisas. E muita gente criticou o período excepcional, mas eu falo, é o que é possível fazer agora, porque as pessoas querem se formar, não tem como fazer melhor agora, porque, por exemplo, a gente assistiu lá da Química, a palestra do professor da Unicamp, que a Unicamp não deu nem um dia de prazo. No final de semana, eles passaram do ensino presencial para o remoto. Eu fiquei constrangida na palestra, porque os alunos da Unicamp descobriram que o professor ia dar palestra. Antes da palestra começar, já tinha uns 40 negativos lá, uns dislike. Porque os alunos... Foi um baque. Não sei se a Sabrina viu a palestra, os professores daqui da Química. Foi horrível. Foi horrível. O professor estava constrangida, não é? E estava até desrespeitoso, né, Sabrina? Porque também não adianta se correr tanto. E mesmo a gente, com toda essa preparação, vai ter muito problema. Às vezes, na vida, a gente acha que vai perder tempo, mas o tempo que se perde, ganha-se na frente. Ganha muito.
Terra na frente. Eu queria fazer uma pergunta, posso? Pode? Disposição de vocês aqui. Na verdade, pelo desenho lá do laboratório, a logística lá, as pessoas, que eu vi os nomes, né, que você colocou nas estações de trabalho. Não existe, então, troca de local. Por exemplo, equipamento que seja de uso comum. Boa pergunta. Isso a gente conversou com os alunos, não está na apresentação, microscópios petrográficos. Então, nesse momento, quem vai usar microscópio, né? A gente usa o microscópio para ver rocha. Quem vê o microscópio vai usar aquele equipamento, não troca. Tá. Se houver necessidade, até na fase 1 e na fase 2 também não há troca é o único equipamento que pode ser utilizado. Antigamente era usado por mais uma pessoa. Era o microscópio. Muita microscopia. Não vai ser trocado. Se houver necessidade de troca, a ZAIS já instruiu a gente todo o protocolo de limpeza. Então, a ZAIS, eu já solicitei a ZAIS, a Alemanha, eles desenvolveram todo um protocolo para higienização do microscópio. Mas a gente vai evitar isso ao máximo. É o único equipamento que lá, no caso, você tem que botar os olhos, né? O microscópio petrográfico. Isso não está na apresentação, mas foi levado em consideração na distribuição das pessoas. Isso não está claro ali na apresentação, não. Mas é o microscópio petrográfico. O resto é computador. Bom, peço desculpa se vocês estiverem escutando uma criança chorando, tá? Mas é a minha que está aqui com o pai. Esse é o novo normal. Agora o novo normal. É só uma pessoa que utiliza o microscópio? Nós temos lá no laboratório 8 microscópios. Nesse momento, só 2 estarão usando. Mas, quando as pessoas forem retornando, cada um terá um microscópio designado para ela. Se houver necessidade de mais uma pessoa utilizar, a gente tem um protocolo de higienização, mas não é mais para ter rotatividade. Inclusive, a gente atendia alunos, né? Nós atendíamos alunos do departamento com a parte de microscopia. Isso está suspenso. Sim. Isso está suspenso. A gente não vai poder atender mais alunos de fora do laboratório. Infelizmente. Por enquanto, né, Léo? Vamos ver. Mas falta muita coisa ainda para a gente chegar a ter uma outra fase na universidade. Não vai ser fácil. A vacina... A própria vacina, né? Até sair a vacina e todo mundo ser imunizado. É muito tempo. Pelo menos um ano. O novo normal, a gente discute assim, o novo normal deve entrar em um ano, daqui a um ano. Só daqui a um ano vai entrar um novo normal. Mas o meu receio é esse, que as pessoas estão voltando sem muito critério, né? Eu te falei, eu não consigo segurar nem minha mãe e meu pai em casa. O Medronho, né, o Roberto Medronho, que está toda hora na televisão, que é do GT da Covid, ele está muito preocupado, porque ele falou, Cássia, a gente está passando, o dia está melhorando cada vez mais, começou a aumentar outra vez. Eu vi o gráfico do Brasil é arrepiante, o mundo inteiro já está na declínio, o Brasil subiu e fez um patamar. É o único, eu olhei todos os países do mundo, é o único. É arrepiante. É difícil mesmo. Só uma coisinha. Tem o Fernando. O Fernando quer fazer a pergunta, Fernando? Você tinha colocado no chat? Não sei se ele está... Oi, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bom? Eu sou o Fernando, eu sou TI de lá da Geologia. E aqui em casa eu tenho problema de que a minha esposa era da área da saúde. E aí ela tá sempre tendo contato. De vez em quando aparece gente lá no posto que ela trabalha com Covid. E aí eu queria saber como é que eu faço na minha volta, né? Se eu até onde eu tenho que esperar. O Eduardo, que é o nosso TI, né? Eduardo, você conhece o Eduardo? Sim. O pai dele faleceu, né? De Covid. O Eduardo, a Elaine, toda a parte que auxilia, essa parte que faz relação com o Fúlio, em casa.
No caso do Eduardo, o que a gente faz? A gente vai falar com ele. Quando houver a necessidade, ele tem carro. Por ele ter carro. E quando houver necessidade, a gente chama ele lá. Embora ele esteja ensarilhado para voltar, ele está doido para voltar. Doido. A gente tem que contê-lo. Então, ele vai lá quando a gente precisar pontualmente, mas ele tem carro. Ele não vai de manhã. Então, no seu caso, você já conversou lá com Renata? A gente estava conversando para poder a gente ver como é que a gente ia fazer a volta. Né? Eu fiz essa apresentação para todo o grupo lá. A Renata assistiu, ela tem essa apresentação. Ela sabe que a nossa posição do pessoal administrativo se é para fazer remoto, fará em casa. Muita coisa pode ser feita remotamente, às vezes, né? Tudo Sim, que eu estou trabalhando remotamente. Remoto, lógico, faça remoto. O Eduardo tem consertado coisas no meu computador remotamente. Eu também. Tem feito tudo remotamente pelo... Só que isso vai ser o novo normal, rapaz. Isso vai ser parte porque o problema é que, conforme os laboratórios vão voltando, aí às vezes tem procedimento que eles precisam da gente lá, né? Isso tem que ser conversado com Renata. Tem que ser conversado com Renata e dizer assim, por exemplo, você vai de carro, você tem carro? Tenho carro. Se você tem carro, mas tem problema familiar, isso tudo tem que ser colocado. Tudo isso foi colocado, porque esse plano da gente, ele não partiu do comitê, mas do comitê discutindo com as pessoas. Então, se você tem carro, não tem carro, qual é o seu problema, também houve uma discussão com as pessoas. Isso é um processo bastante complexo. A gente hoje tem que perder tempo com isso, a gente não perdia tempo com isso, mas tem que perder tempo com isso. Então, é uma questão que eu digo, converse com Renata para estabelecer o seu plano. Com o Eduardo, está muito claro, não vá, a não ser que a gente precise. Aí a gente conversa, diverte. O Eduardo, dá para ir amanhã? Se disser que dá para ir, ele sai correndo, ele está doido para sair. Né? Mas a ordem é ficar em casa. Sim, porque tem a parte dos outros laboratórios também, né? Do laboratório do Graciano, do Marco, que todo mundo precisa do nosso atendimento lá. Então você marca uma reunião com a gente, fale com a Renata para a gente discutir isso. Perfeito, tá bom. Fala com a Renata. Renata, a gente tem que decidir isso aí. Tá bom. E essas questões que estão sendo levantadas aqui, Léo, que a gente tem algumas dúvidas, eu vou levar amanhã para o professor do grupo pós-pandemia, porque ele a minha pergunta é... né? A minha pergunta é, eu fiz nós, né, fizemos esse planejamento. Isso tem que ser homologado? É boa pergunta. Olha, por mim já está aprovado, mas... Tem que levar para um conselho, tem que levar para um instituto para aprovar isso? Eu acho que tem que dar ciência ao diretor, pelo menos. Dar ciência é suficiente? Bom, isso é uma questão, por exemplo, vou dar um exemplo. Os laboratórios, até a Leonice pode falar, Leonice, mas em geral os laboratórios têm os seus procedimentos e muitas vezes os diretores não sabem como funciona. Mas esses procedimentos, a princípio, não matavam, né? São independentes, mas eu acho que você está seguindo todos os procedimentos corretos, que são os profissionais. Mas, por exemplo, nesse momento eu dei a saber, mas assim, não tem uma comunicação minha, eu não fiz nenhuma comunicação. Poderia ter ficado quieto no meu canto. Léo, vou levar essa questão amanhã para o nosso comitê. A Leonice quer falar, né? Desculpe, Leonardo, é porque também me chamam de Léo. E aí eu pensei que agora ela estava falando comigo, Léo. Eu raspei minha cabeça ontem. Então eu disse assim, eu vou fazer dupla, Leandro e Leonardo Carnal. Aqui, ó. Dupla, Leandro e Leonardo Carnal. Desculpa. Eu só queria falar uma coisa. Eu achei muito bom esse final que você falou, Leonardo. Porque é exatamente isso. Você criou um protocolo, pensou no seu laboratório, mas eu acho, no meu entender, porque eu penso sempre tive esse pensamento que nós somos uma instituição e que nós temos regras e nós temos, sim, hierarquia. Seja hierarquia na pandemia, nos comitês, né? Seja de ética, seja gestor, seja o que for,
Mas é isso. Quem sabe o que está acontecendo no seu laboratório? Você é dono lá? Não. Você está usando o espaço. Você é responsável. Isso é um grande problema. Mas eu podia ter feito isso e ficado quieto no meu canto. Colocação. Eu achei ótima a sua colocação. Porque o que eu falei com Cássia é isso. Cássia, eu quero prestar conta do que eu estou fazendo. Não adianta eu fazer isso e ficar quieto no meu canto. Tem razão. Não existe uma exigência da universidade. Cadê os protocolos do laboratório? Não tem. Eu falei, Cássia, eu posso mostrar o meu. Posso oferecer, posso enviar, posso fazer o que for preciso ou exigido. A gente pode estabelecer um protocolo para o CCMN no GT amanhã. Eu posso pensar, olha, você vai apresentar para a sua direção. Eu vou colocar essa questão, porque eu também acho, como a Léo, é institucional o trabalho. Eu não sei, por exemplo, o Henrique está aqui do LBCD, se ele tem que prestar para alguma agência ou só para a direção. Não sei se o Henrique podia falar, Henrique. Eu prestei conta a Shell, que é patrocinador, e prestei conta a Equinor, que é patrocinador. Falei, olha, nós estamos voltando... E a UFRJ, né, Leonardo? A UFRJ. E a UFRJ, né? E a FRJ eu estou trazendo aqui para o CCMN, porque eu não sei para onde levar. Mas é bom isso, essa discussão é importante para isso mesmo, né? Eu vou falar para o Henrique, depois a Sabrina quer falar. Seu Henrique, não sei, você tem que apresentar, Henrique? Pela direção, não? Então, boa tarde a todos. Fazendo coro aí a qualidade do documento e a qualidade da apresentação. Não, então, é uma ótima pergunta, porque o pouco que retornou aqui no LBCD, e retornou mais especificamente ontem, com uma equipe extremamente reduzida, e a ideia a gente tem uma área muito grande, né, fruto aí do legado dos Jogos Olímpicos. O laboratório tem 2.000 metros quadrados, então ele tem muito espaço, a gente pode se espalhar bem. A gente colocou todas as medidas de biossegurança possíveis de ser feito em tão pouco tempo. O laboratório, pelo trabalho que ele desenvolve, ele já tinha uma biossegurança estabelecida, né? E a gente está fazendo um rodízio aqui com um pouquinho. A gente está basicamente com 1/3 da equipe em trabalho de rodízio, que não vem todos os dias. Então, às vezes tem 3, às vezes tem 4. Está dando para administrar. Mas uma coisa que eu me segurei muito para esse pseudo-retorno, digamos assim, foi que eu realmente me senti um pouquinho, digamos assim, órfão, uma palavra forte, mas eu queria, assim, uma bênção da instituição. Então, insisti muito com o diretor do Instituto de Química, ele foi muito sensível, a gente conversou semanalmente, e a partir do momento em que eu me senti um pouco mais seguro que as medidas extraordinárias de biossegurança estavam estabelecidas, eu mandei um e-mail para ele e ele respondeu o e-mail também, classificando como importante o retorno de algum tipo de atividade do LBCD. Eu busquei, inclusive, isso com a Magnífica, mas não consegui acesso assim, à Magnífica. Mas, pelo menos da direção do Instituto, eu me sinto agora mais confortável, porque não foi uma decisão minha como coordenador, foi uma decisão mais institucional, né? E nesses termos que a gente está aqui mantendo o laboratório vivo por um fio, né? Realmente a ideia é não deixar o laboratório morrer até alguma coisa diferente acontecer para que a gente possa voltar numa situação com o nosso corpo inteiro aqui trabalhando, e vamos ver o quanto a gente consegue levar o laboratório nessa situação, né? Basicamente, nessa discussão, o que eu coloco para a Cássia. A quem que a gente presta conta? Porque nenhum documento do FRJ se preocupa com isso. Se preocupa com a graduação, pós-graduação, mas laboratório? É verdade, mas é verdade mesmo, Leonardo. É uma coisa que eu vou perguntar isso amanhã no GT pós-pandemia. Dentre tantos problemas, talvez esse seja o menor da universidade. É verdade. Talvez esse seja o menor, mas em algum momento tem que se preocupar com isso.
E a questão institucional, né? Se tem algum problema, você está lá trabalhando, o pessoal tem que saber que isso está acontecendo, né? A Leonice está certa. E eu falei da direção, que a primeira gestão tem que comunicar a direção. Mas acho que a reitoria tinha que ter um comitê que estabelecesse algumas regras também. Perdão, professora. Desculpa, deixa eu só... Não queria perder a oportunidade de dividir outro ponto. Em que termos nós conseguimos ter algum tipo de atividade no laboratório hoje? Talvez por essa falta de um respaldo, digamos assim, o que eu fiz foi um apelo ao amor que eu sei que a equipe tem pelo projeto de alguns voluntários. Então, por exemplo, nós temos 2 colegas que são imunossuprimidos, esses não aparecem aqui nem se quiserem de jeito nenhum. Os colegas que dependem de transporte público estão proibidos de aparecer no laboratório. Mas nós temos alguns colegas de carro, né? E parte desses colegas foram sensíveis. Outros, não é que eles não sejam sensíveis, mas falta, de fato, um norte claro institucional para dizer assim, olha, a UFRJ voltou, entendeu? Presencialmente, voltou. Nem que seja, olha, é rodízio, mas falta um documento que eu possa dizer assim, gente, olha só, é sério, eu não estou inventando, entendeu? É porque não tem isso ainda, Henrique. Foi o que a Shell, foi a única coisa que a Shell perguntou, mas vocês estão autorizados? Não está autorizado, assim... Esse aqui é o ponto. Autorizados e eu fiquei sem saber responder. Eu consegui, assim, uns 10 voluntários e é com eles que a gente está tocando o laboratório. Então, isso que você está falando, a reitora não falou que está autorizado voltar? Ela falou as atividades essenciais, mas quem define o que é atividades essenciais? A gente fez essa pergunta, sabe por quê? Quando foi aquela discussão da frequência dos servidores, trabalho remoto, falta justificada, depois o próprio procurador falou que não podia dar falta justificada, tinha que ser ou trabalho remoto ou dispensa de trabalho. E foi uma discussão muito grande. Eu mandei um documento para a PR4 com cópia para a reitora, perguntando quem que definia as atividades essenciais da universidade. Não tive resposta. Não teve resposta. Isso foi um documento que saiu do nosso conselho, que depois eu posso até divulgar para vocês o que norteou a questão da frequência para os diretores colocar. E o sindicato está recorrendo, que ele acha que a gente devia dar falta justificada. Mas aí que vem uma questão que eu discordei da reitoria pelo seguinte. Vou dar um exemplo. Nossos projetos da Shell, da NP, do Petrobras, tem o CIP, que é o custo indireto de projeto, que há 4 anos a gente tenta receber. E o que a UFRJ está levando em consideração? Sempre levou a opinião do procurador, que não, porque falta isso, falta aquilo, tem que ser via fundação, mas só pode ser isso ou aquilo. Quando entrou nessa questão da frequência, o procurador deu um parecer negativo à questão de você colocar a falta justificada. Só que o sindicato fez pressão junto à reitoria. Depois, a própria PR4 não acatou a opinião do procurador. E aí foi colocado lá no Conselho Universitário que o parecer do procurador é opinativo. Aí eu fiquei muito brava. Eu falei, então é opinativo quando tem interesse, porque a opinião dele, então, do CIP, a gente não tem que levar em consideração. Então, eu quero o meu CIP, porque o CIP é um recurso. A decania não tem muito, mas as unidades, como a Geociências e a Química, têm um valor muito razoável. Então, a UF paga o CIP já há um tempão, sem problemas. Então, essa questão é muito difícil na UFRJ. Aí eu vou levar essa... Quem é que a gente presta contas disso, não é? Tem que colocar alguma coisa. E por todas as reuniões que eu estou participando, não tem nada assim definido. Voltou presencialmente? Não, porque o comitê lá da Covid não falou isso, não. Tem que voltar atividades essenciais. Do laboratório, quando o Henrique falou que precisava voltar,
até pelo credenciamento do laboratório, eu consultei a reitora. Ela falou, não, tá, você pode voltar, desde que cumpra todas as exigências, mas ela não ia falar isso. Tem que estar em algum lugar escrito. Não está escrito ainda, Léo. Tem que ter um lugar. Foi a pergunta que a Shell me fez. A universidade já autorizou vocês a voltarem? E eu não tinha resposta. Eu vou pôr essa questão amanhã no GT, com o Raul. Para mim, esse é o ponto principal. Quer dizer, só resta isso. É uma palavra que diga desde que, ou blá, 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 vocês podem voltar. Eu entendo que com a multiplicidade de documentos que saíram nos últimos 2 meses, os documentos ganham vida, né? E aí é quase de livre interpretação. Cada um entende o documento como quer. Talvez esses projetos assim que tenham essas necessidades específicas, a gente pudesse fazer uma consulta à reitoria específica e receber uma autorização cheia de todos os disclaimers possível, também específica, e pelo menos o coordenador ficava resguardado. Cássia, eu tenho um pouco de medo... conselho, eu posso fazer isso. Oi? Eu tenho um pouco de medo da palavra essencial, porque eu não tenho dúvida que as atividades, por exemplo, do HU são essenciais. Ninguém tem dúvida. Agora, se perguntarem, as atividades do Laboratório de Geologia Sedimentar são essenciais? Tem razão. Mas aí tem o problema todo que a gente pensa, né, nos estudantes, pode perder as bolsas, pode perder... Sim, mas se é essencial para a UFRJ, eu tenho medo de dizer não. Vocês não são essenciais. E aí? Mas então, eu tenho medo de ficar discutindo quem é e quem não é essencial, quem é mais essencial. Eu acho que tem que dizer assim, atividades essenciais medicina, HU, isso é essencial, volta, acabou. Outros laboratórios, desde que tenham um planejamento que se enquadre minimamente nisso, que apresentem aos decanos, diretores, e aí passem a funcionar. Mas não entrar numa discussão do que é essencial, o que não é essencial na UFRJ, porque eu garanto que o meu laboratório, coitado, não vai ser considerado essencial. Não, você pode ficar lá. O sedimento ainda estará lá, né, depois da pandemia. Acho que você não trabalhar e ninguém morre. A Sabrina quer falar alguma coisinha também. Tá sem som, Sabrina. Era exatamente essa discussão. Eu ia sugerir se poderia ser amanhã levantado do professor Raup. Concordo que definir o que é essencial é muito perigoso dentro da universidade, vai causar uma briga e vai ser uma discussão sexo dos anjos e ninguém vai chegar a nenhuma conclusão do que é essencial, tirando o HU, tá? Eu acho que isso é complicado. Eu na verdade, eu acho, não sei, tá? Se poderia, vindo lá de cima do GT, né, da UFRJ geral ou da reitoria, um comunicado dando aos diretores de unidade, né, a liberdade de montar os seus protocolos, porque o que acontece? A UFRJ é um mundo, gente, e cada prédio tem uma especificidade muito grande. Só de atravessar a rua, né, bloco A do Instituto de Química, pensando no Instituto de Química, o Instituto de Química tem 3 locais, né? Bloco A, o polo de Química, né, onde está lá o Henrique, e o polo de xistoquímica. E o bioetanol ainda. E o bioetanol, desculpa. Se a gente for pensar nessas 4 unidades, né, do Instituto de Química, já tem situações completamente diferentes e de controles diferentes, né? Então, eu não sei se seria o caso de vir porque as pessoas têm falta disso. Descentralizar, a palavra é essa. Mas dá poder, a palavra é meio forte, mas acho que tem que ser isso, ao diretor daquela unidade... Autonomia. Autonomia, fica mais bonito. Dá autonomia àquele diretor da unidade em determinar, sim, e ter o controle das pessoas que estão ali. E falar assim, olha, meu laboratório, né? Olha, o meu laboratório, eu montei esse protocolo aqui, tá? Tá ok? Pode ser aprovado esse protocolo? E eu vou ter a lista de pessoas aqui que vão... E ter aquela escala, igual o Leonardo apresentou. Segunda, quarta e sexta vai ter fulano, beltrano e ciclano, terça e quinta.
E aí chegaram a uma questão do seguinte, olha, o limite de pessoas circulando por andar no Instituto de Química do Bloco A tem que ser X, né? E aí delimitar, mas dar autonomia, vir da reitoria essa autonomia para o diretor de unidade, porque cada unidade, e eu não digo nem, eu acho que no Instituto de Química eu diria mais, não o diretor de unidade, para não ficar tudo, por exemplo, ao diretor, o professor Cláudio Mota, né, a direção, mas ter, por exemplo, no Bloco A, um comitê para isso, no polo de química, né, pessoas de lá, né, por exemplo, o professor Hadler, ter autonomia para decidir lá, tudo isso, claro, respondendo à direção geral. E no polo de xistoquímica. Eu acho que falta isso. Eu vou dar um exemplo, professor, do que aconteceu na época, quando a gente ainda estava naquela história de que ia dar aula remota ou não ia dar aula remota. No meu departamento, a professora Rosane está aqui, pode confirmar. Teve professor falando, olha, eu não vou preparar aula nenhuma remota porque a FRJ não me falou nada, né? Eu acho que a gente tem que discutir o retorno das aulas, porque ainda não tinha vindo nada oficial, né? E aquela agonia das pessoas. Eu acho que falta isso no caso da pesquisa, dos laboratórios que prestam serviço. Ter a reitoria poder dar essa autonomia às unidades de poder se organizar. Né? Era isso que eu ia levantar, se poderia ser levado isso ao GT geral. Sabe o que eu acho também, Sabrina? Uma coisa que eu acho importante, a Denise Freire é pró-reitoria de graduação e pesquisa. Eu posso até conversar com ela, porque a PR2 tem sido muito ágil também no calendário, eles fazem tudo bem organizado. Porque isso que você falou é verdade. No dia que eu fiz a reunião com os coordenadores de graduação, a professora Rosane estava como diretora adjunta e coordenadora de graduação, a gente estava discutindo o PLE, o programa, com a pró-reitora de graduação. Um professor virou no meio da reunião e falou, mas eu nunca parei de dar aula. Ou seja, continuou dando aula ao longo de todo esse isolamento. Isso é um problema sério, que as pessoas esquecem que tem os conselhos superiores. Então, essa discussão eu vou levar amanhã para o GT, porque acho que é importante que essas coisas que nós tiramos aqui, falar dessa necessidade. Às vezes eu acho que um comitê funciona melhor que só o diretor ou só o decano, sabe por quê? Os diretores, às vezes, não passam as informações. Eu vou ser sincera, a química é muito organizada nessa parte. Às vezes, eu fiz um grupo de chefes de departamento. Por quê? O pessoal virava, Cássia, ninguém me passou essa informação. Aí, quando eu mandava alguma mensagem, eu punha lá os chefes de departamento. Até que deu problema que eu mandei a planilha para todos os professores falar do ensino remoto. Aí o Cláudio Mota, eu já tinha mandado essa planilha. Eu falei, mas tem gente que nem sabia que existia. Então, acho que se for um comitê, com o diretor tendo ciência de tudo, eu acho que ajuda nessa fase. Porque aí não é só um diretor. Sim, concordo. Que não repassa as informações. Olha, eu falo 10 vezes a mesma coisa. E eu costumo passar as informações. Eu fazia isso quando era diretora, quando era representante na congregação do IQ. Mas a gente sabe que, infelizmente, acontece isso. Então, eu vou levar essas coisas que nós tiramos aqui. Eu achei super importante. A Rosane quer falar também, né, Rosane? Só para complementar, eu achei essa apresentação do Leonardo, eu estou batendo na tecla que meus colegas já falaram, né? Primorosa. Ela está muito didática. Eu passei para a Cássia. Depois eu repasso. Aí ela faz o que ela quiser. Ela distribui. Eu acho que as coisas boas que a gente consegue captar, a gente tentar usar. Então, ver se você permite que a Cássia... Ou a gente copia. Né? Porque a gente tem as hierarquias, né? Então, assim, aqui por acaso, estou eu e Sabrina, que somos do mesmo departamento, né? Mas tem aqui as diferenças, né? A Cássia foi nossa diretora, agora ela é a nossa decana, né? Ela tem acesso, vamos dizer assim, de uma forma mais fácil, mais direta,
às nossas proreitoras, né? Então, que tal, assim, se propor, né, uma ação mesmo, conversar com a pró-reitora de pós-graduação, né, que por um acaso é do nosso instituto, né, é mero acaso, né, e mostrar essa proposta, que a gente pode considerar como proposta, né, porque o que ocorre? Eu fiz uma porção de anotações aqui no meu laboratório de pesquisa. A gente tem feito algumas reuniões, né, de alinhavar como seria a volta, né? Meu laboratório não tem tantas pessoas quanto o seu, né? É mais fácil de equacionar, mas mesmo assim exige uma logística, né? E algumas coisas a gente não tinha pensado e você mostrou, né, usar a planta baixa do laboratório para setorizar as áreas de riscos. Isso foi, assim, fenomenal, e está na sua apresentação, né? Então, não só conversar sobre isso com a pró-reitora de pós-graduação, mas já mostrar, existe uma coisa concreta, né, que todo mundo vai entender, né? Porque é muito importante que todos os orientadores de alunos de pós-graduação e de IC que tem, né, que tem laboratório, tem ambiente que precisa gerenciar, tenha essa segurança. Eu estou falando para ti, o meu laboratório fica no bloco A, não é nem o caso do Ladetec, né? Fica no prédio do meu diretor. Mas eu não permiti, não dei ainda permissão para os alunos, mesmo em rodízio, eles já propuseram, vamos fazer rodízio, professora, vamos não sei o quê. Eu falei assim, calma, vamos esperar alguma autorização formal, né? A gente está na fase 3, eu sempre me reporto a tudo isso que se apresentou, né? O que a gente tem de concreto. Que é meio... Pois é, né? Mas é o que se tem. Temporalidade 1, 2 e 3. É o que se tem. Né? São ações diferentes, fases são ações diferentes para a reitoria. Não, eu acho que fica fácil se você faz uma proposta concreta. Então, a Cássia poderia levar esse teu material, né? Olha, essa é uma proposta, se você permitir, evidente, né? Já mandei para a Cássia. Aí, é um material que vai sofrer críticas, claro, né? Claro que vai sofrer críticas, mas é um ponto de partida. Né? Lá no Instituto, a gente tem o GT de cada departamento, a gente tem o GT do Instituto. Né? A Sabrina fez um questionário, né, que deve ter tido, sei lá, umas 3 ou 4 versões, ela é melhor para falar, né, dessa parte de levantamento de ambiente de pesquisa. Né? Ela se propôs a fazer, jogou para as pessoas. Não, tira daqui, bota dali, bota nada, tá bom, né? E aí foi mudando, mas tem um ponto de partida. Eu acho que ter um material é um excelente ponto de partida para ser levado a uma instância superior, porque eu tenho certeza que todos os que estão aqui nessa nossa instância aqui conversando entenderam totalmente, né? Já te falaram, né? Não precisa ficar repetindo, mas é preciso que os de cima, que têm o poder, né, maior, né, de estabelecimento de protocolos e de resoluções, né, tenham um ponto de partida. E eu acho que esse teu material está bem enxuto, né, não é vários slides, nada disso, não vai, né? Tem muita coisa. Não tem nada. Pode cansar as pessoas. Essa é a minha proposta, viu, Cássia? Assim... Sabe que me arrepia quando eu penso no bloco A? Os elevadores. Nem faz. Você vai subir naquele elevador, que é uma área que é Desliga o elevador, muito alto, manda todo mundo subir de escada. Quem vai subir 14, é como se fossem 12 lances lá, por causa do... É duplo, né? Não. Cássia, como vai ser o controle do número de pessoas dentro do elevador, Cássia? Tem uma placa dentro de cada elevador, tem uma placa do lado de fora, tem uma placa quase na cabeça de cada um, e tem gente que insiste em entrar em seu oitavo. Quem tiver condições de ir de escada, tem que dizer, gente, quem puder vai de escada. Faz exercício. Um alto prédio, Léo. O grande problema do bloco A é o elevador. Eu uso escada. Como eu não faço exercício físico, o meu exercício físico sempre foi subir as escadas do bloco A e descer.
Mas já tiveram questões assim, eu carregando peso, eu tive que brigar com pessoas que tinha a placa lá dizendo 7 pessoas por vez. E entrava assim, 10, 12, e eu ficava quase que de assessorista ali no elevador, não pode. E as pessoas assim, então você sai. Não, o bloco A A tal da tem conscientização, eu me alinho com a Leonice, com todas as outras falas com relação à conscientização, porque o que parece óbvio, o tal do bom senso... Não é. É uma coisa a ser perseguida, muito perseguida, é uma coisa que vai ter que ser forçada, sabe, imposta, né? Vai ser uma tarefa, vai ser a grande questão, é uma reeducação. Então, eu acho que dessa reunião, Leonardo, primeiro, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, que já está quase 2 horas. Desculpe aí, porque... Não, muito bom, foi muito boa a discussão. Eu fiz o convite para todo mundo do CCMN, mas é assim mesmo, é passinho por passinho que a gente tem que dar. Mas dessa questão, eu vou escrever para a Denise Freire, falando dessa preocupação que foi levantada aqui. Eu acho importante falar com ela, porque ela é pró-reitora de pós-graduação em pesquisa e estava mapeando os laboratórios, né? Se você quiser, Cássia, eu me disponho a fazer a apresentação para ela. Ótimo. Eu falo com ela. Cássia, posso fazer uma perguntinha rápida? Pode falar. O Mário Afonso. Oi, Mário. Pode falar. Deixa eu colocar a câmera aqui. Tá. O Mário é do NCE. Deixa eu sair daqui. Desligar. Voltei. Mas se quiser fazer a pergunta, Mário. Tá. Vou fazer rapidinho. Bom, primeiramente, mais uma vez, eu dizer que foi uma apresentação fantástica, muito boa. Tá, eu sou o Mário Afonso, sou o diretor da área de ensino e pesquisa do NCE, e eu estou preocupado, né, principalmente com a minha área, porque a minha área é uma área velha. Tá? Os integrantes da minha área são quase todos do grupo de risco. E eu queria saber, você se preocupou com isso nessa primeira fase 0 de não permitir que pessoas do grupo de risco frequentassem os laboratórios, ou não? Foi levantado, mas a gente não tem... O único de risco sou eu, que sou diabético. Tenho 55 anos, o resto tudo é garotada. Eu acho que sou um dos mais novos, eu tenho 62. Tem 55. Quase todos fazendo hoje lá. É tudo garotada lá. E eu tenho o diabetes, o único sou eu. Isso é uma coisa também que... Agora, tem sim. Tem gente que tem avô velho, tem gente que tem com comorbidade em casa. Isso está sendo... Essa discussão dentro do laboratório, eu falei, tem o gerente. Então, tem um gerente de um projeto que tem um grupo. Tem um gerente de projeto que tem outro grupo. Então, isso está sendo discutido entre eles. Isso eles que trazem para a gente consolidar. Então, essa planilha final de distribuição de pessoal é consolidada com que cada grupo de pesquisa dos 3 grandes projetos traz como informação. Então, tem gente que tem gente com comorbidade, tem de tudo. Tem de tudo. Isso tem. Agora, é uma garotada. Esse laboratório é muito novo. É difícil, porque é uma coisa também difícil de controlar. Eu, por exemplo, eu faço parte de... Estou doido para contar. Sei que eu tenho 62 anos, sou hipertenso e sou gordo. Então, faço parte de 3 grupos de risco, mas é difícil a gente falar para as pessoas, não, segura mais um pouco, aí você é do grupo de risco. Quer dizer, o que a gente construiu é uma espinha dorsal. Agora, para encaixar as pessoas ali, tem todo um outro trabalho que tem que levar em consideração deslocamento, tem que levar em consideração, não está escrito ali, mas tem que levar em consideração as questões de saúde pessoal e familiares, mas isso tudo acaba sendo uma discussão, não está escrito, devia estar escrito ali, né? Mas não está. É uma discussão dos gerentes com as pessoas. Olha, é um trabalho de formiguinha, de 1 a 1. Não dá para criar um plano, onde vocês se encaixam aí, encaixem-se aí. Isso tem que ser discutido 1 com 1. Aí sim entra o paquímetro. O paquímetro vai entrar não para medir a distância entre as pessoas, mas para medir as pessoas. Aí entra o paquímetro. Quando você for medir as pessoas, entra o paquímetro.
Você... E tem um problema também, por exemplo, no meu caso, na minha área, eu autorizar a pessoa do grupo de risco de voltar e acontece alguma coisa, eu sou responsável? Por enquanto você não Não, pode. porque a pessoa pode se recusar, ela tem o direito. Até pela reitoria, as pessoas de risco têm que ficar em trabalho remoto. Não, quer dizer assim, se eu disser para algum, você volta, isso não vai acontecer porque isso é discutido, quer dizer, é consentido, não é imposto, a gente não está impondo. Mariana, não é eu que estou pedindo para a pessoa voltar, a pessoa que quer ir, quer ir ao laboratório, a pessoa fala, não. Mariana, no caso assim, do meu laboratório, Mariana Meirelles, aluna de graduação, tem avós em casa, grupo de risco, mas ela está desesperada. Então, Mariana, você quer ir? Eu preciso, eu tenho carro, eu vou, eu tenho que terminar minha graduação, eu preciso terminar. Então, você está autorizada. Mas ela está consciente disso. Quem dá o respaldo para a gente autorizar, né? Se acontece alguma coisa. Nós responsáveis? Na CCMN, nós estamos tendo revezamento na administração, manutenção, mas acima de 60 não pode ninguém. Não posso. Pessoa não. E algumas que fizeram autodeclaração de problemas de saúde, de algum tipo de comorbidade, eles também não posso autorizar. Isso, eu também acho que não deve, eu também concordo. Senão, depois a gente que é responsável, né? Isso, exatamente isso. Agora, isso tudo que a gente está construindo, em nenhum momento a gente está obrigando. As pessoas estão dizendo, eu posso ir, eu quero ir, então você vai. Nós não estamos Mariana, é difícil, Léo. Ela podia ter omitido essa informação dos avós, a Mariana. É porque não é ela, é a família, mas você sabe da situação, muita gente não sabe. Mas quando você sabe, é o servidor que tem o problema de idade ou doença, aí a responsabilidade é do chefe imediato. Mas a gente entra numa situação, num loop, que se a gente for tentar entender tudo nas minúcias, melhor não. Mas é isso mesmo, Maria. Então, assim, em algum momento a gente vai ter que assumir riscos. Em algum momento nós vamos ter que assumir riscos. Ou então fecha e diz assim, só quando tiver vacina. Tranca a universidade, só entra quando tiver vacina. E você estiver vacinado. Eu acho que vai ser o caso das aulas presenciais. Não, tudo. Talvez volte alguma aula experimental, assim, com duas pessoas. Qualquer situação vai envolver algum risco. O risco não será zero. Nunca. A gente vai ter que assumir algum risco em algum momento. É verdade. Quando chegar na tua fase 3, né, que é o novo normal, também vai ter risco, não vai ter jeito. Não. Até hoje morre de nó nas tripas, mata nó nas tripas, mata. É, verdade. É isso. Morre-se de tuberculose, morre-se de... Muita gente de tuberculose. De sarampo de novo, né? Sarampo. Dengue, e aí vai. Né? Obrigado. Tá bom, então. Obrigado mais uma vez. Nós vamos ter que assumir. Não tem como. Ok. Então, eu vou fazer isso que nós combinamos aqui. Eu vou levar essas questões meio indefinidas amanhã para o GT, porque eu acho que é da reitoria e é importante. Vou falar com a professora Denise Freire. Se ela quiser, eu vou oferecer que você faça a apresentação para ela, porque eu acho que ela vai querer, Leonardo. É melhor do que dar um PowerPoint, ela olhar PowerPoint assim? E para as pessoas que participaram hoje, eu posso disponibilizar, então, um PowerPoint, Leonardo? Eu passei para você, agora o destino você dá. Tá bom. Porque aí a gente pode... Porque essas coisas são importantes no centro. Um vai passando para o outro, né? E eu acho que vale a pena. Isso não tem patente, então pode copiar à vontade. E essa questão da institucionalização, que amanhã eu vou, conversando com a Denise Freire, eu vou falar para ela sobre isso, porque as pessoas têm que se sentir mais seguras. Tem um protocolo no meu laboratório, para quem eu reporto? Agora, assim, behind the scenes, nos bastidores, o retorno que me chegou aos ouvidos é que os alunos adoraram a apresentação, porque eles se sentiram seguros, segurança eventualmente. Eles se sentiam assim, seguros. Eu me sinto seguro. Isso transmite segurança às pessoas. Essa questão do transporte, no GT-CCMN, quem levantou essa questão do transporte foi a aluna. Ela falou, professora, vocês vão ter salas para a gente estudar. Como é que a gente vai chegar aí?
pessoal que mora longe, que vai pegar ônibus cheio. É só colocar isso. Sala de aula é um ambiente fácil, controle. Bota na mão de um químico, ele sabe fazer isso direitinho. Transporte Agora, difícil. Tá bom. Acho que, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas eu queria agradecer muito o Leonardo por esse tempo com a gente. Faz tempo que a gente está falando disso, né, Leonardo? Tantas reuniões acontecendo. Mas eu entendo, assim, prioridades. Tem coisas muito mais complicadas na universidade para resolver, eu entendo. Mas agora está na hora, porque as coisas estão começando, a poeira está sentando, né? Agora é hora de falar essas coisas. Agora é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Não, só agradecer e lembrar, olha, a Léo está lembrando para você falar sobre o comitê de ética também. Ah, tá. Já anotei aqui, Leonice. Léo e Léo. Leonardo e Leonice. Eu sou o Leonardo do... Leandro e Leonardo Carnal. Ó, a cara do Leonardo Carnal. É que a gente chama Leonice de Léo também, né? Pois é. Nem me toquei, viu? Mas, assim, eu vou falar do comitê de ética também, Leonice. Se eu anotei essas questões aqui, amanhã eu vou levar isso para a reunião. Tá bom? Tá bom. Acho que é isso. Gente, obrigado pela atenção aí. Saudades de todos. Obrigado a você. Viu? Obrigada, Leonardo. Obrigada, viu? Boa semana para vocês aí. Quer dizer, notícias para resta vocês. do ano, porque o ano já está acabando, né? Então... Abraço a todos. Tchau. Abraço a todos, gente. Um abraço. Tchau. Tchau, Sabrina. Tchau, pessoal.